Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem após a boa vitória contra a Portuguesa, o Vasco já vai se preparar aí para o próximo jogo na segunda-feira. Vamos falar como que está a classificação do Vasco, também a chegada do goleiro Léo Jardim. O jogador já é novo reforço do Vasco, falta o anúncio oficial. Também vamos falar aqui do Papu Gomes. De acordo com a imprensa espanhola, já está tudo ok entre o Vasco e o jogador e o Sevilha. Será que finalmente o Papu Gomes será novo reforço do Vasco? Vamos falar desse assunto. Ontem na transmissão da Band, o Paulo Brax falou a respeito disso. Também vamos falar aqui de mais reforços, né? O Vasco segue em busca de um zagueiro. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, receber todos os vídeos do nosso canal. Muito obrigado aí a galera que está sempre acompanhando e sempre se inscrevendo, assistindo nossos vídeos aqui todo dia. Muito obrigado a todos vocês. Se você é novo por aqui, meu amigo, se inscreve para ajudar a gente a chegar a 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Bom, pessoal, com a vitória ontem por 2-0 sobre a Portuguesa, o Vasco subiu para a quinta colocação aí na Taça Guanabara. Ainda falta, no entanto, 2 jogos para o fim da quarta rodada. Além disso, vale ressaltar que o jogo do Vasco contra o Botafogo foi adiado aí para o dia 16 de fevereiro. E esse jogo está confirmadíssimo no Maracanã. Essa partida era válida pela terceira rodada, como eu disse, foi adiado. Vale ressaltar que o Flamengo, que é o primeiro colocado da competição, tem 2 jogos a mais do que o Vasco, né? Vamos torcer para que o Vasco consiga vencer os seus jogos para entrar ali na zona de classificação para as semifinais. Ontem foi muito importante o Maurício Barbieri ter colocado o time titular do Vasco, né? Para dar uma resposta positiva também ao torcedor vascaíno, que ficou meio apreensivo após aquela derrota contra o River Plate, mas logo após veio um alívio com a vitória em cima do Inter Miami, mas ainda existiam algumas dúvidas, né? O torcedor vascaíno ainda estava meio com o pé atrás com esse time, e ontem o Vasco deu uma boa resposta, conseguiu uma boa vitória por 2-0. A gente acredita que o Vasco vai conseguir sim passar por todos esses adversários aí no Campeonato Carioca e ser campeão. É o que a gente espera. A gente espera também que o Vasco contrate mais reforços, porque precisa aí montar um time competitivo para essa temporada de 2023. Deixe nos comentários aí o que você achou do jogo de ontem, quem para você foi o melhor em campo. Ontem no pós-jogo eu falei que gostei bastante do Piton, do Gabriel Peck, também gostei muito do Léo Pelé, jogadores importantíssimos na partida de ontem. Bom, pessoal, ontem também tivemos uma grande novidade, né? O goleiro Léo Jardim chegou ao Rio de Janeiro e já está fazendo exames médicos aí. E muito possivelmente deverá ser anunciado oficialmente pelo Vasco ainda nessa semana. Com a chegada do goleiro, o Vasco passa a ter 5 goleiros aí no elenco profissional. Além do ex-jogador do Lille, o Vasco conta ainda com o goleiro Ivan, Thiago Rodrigues, Alexander e House. Claramente a disputa aí para ser titular do Vasco ficará entre o goleiro Ivan e também o goleiro Léo Jardim. O Ivan já está caindo nas graças do torcedor, né? O torcedor vem gostando bastante das atuações do goleiro Ivan, um goleiro muito grande, né, cara? Passa ali uma imposição à defesa, né? Consegue muito bem na bola rasteira, na bola pelo alto, cruzamento, ele é sempre bom, né, cara? Com certeza naquele jogo contra o Inter Miami ficou nítido isso, né? É um goleiro muito jovem ainda, 25 anos apenas, e tem um futuro grandioso pela frente ainda. Só que tem um porém, né? O jogador está somente emprestado pelo Corinthians ao Vasco, e o Vasco não comprou ele em definitivo. O Léo Jardim chega com um contrato aí de 3 temporadas com o Vasco. Ele chega em definitivo ao nosso time e isso pode dar algum tipo de vantagem ao goleiro nessa briga aí pela titularidade do Vasco. Deixe nos comentários quem para você deve ser o goleiro do Vasco. O Vasco que conta com 5 goleiros. Na minha opinião, tem que desfazer do Thiago Rodrigues. Nem tinha nem que ter renovado o contrato do jogador. Infelizmente, o contrato dado lá pelo Carlos Brasil, lá no início de 2022... tinha como obrigação a renovação automática em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E por isso o Thiago Rodrigues segue lá no Vasco. A gente não sabe se ele está treinando juntamente com o elenco do Vasco, porque relacionado para os jogos, ele sequer vencendo, sequer jogou nos jogos aí que o Vasco usou a base e também os jogadores que não seriam aproveitados na temporada. No início do Campeonato Carioca, ele nem no banco de reservas ficou. Na minha opinião, nada mais justo que o Vasco rescindir o contrato do atleta, até para ser melhor para o clube e também para o jogador. Bom, pessoal, a gente que acabou de falar da chegada do Léo Jardim, né, novo reforço do Vasco, o Vasco segue focado também em reforçar aí o elenco. A diretoria do Vasco sabe que precisa aí contratar algumas posições carentes no time do Vasco, e são elas, né, zagueiro, volante, meia e ponta esquerda. O que a gente espera é que o Vasco consiga fechar com esses reforços aí o quanto antes. Vale sempre lembrar, galera, que o Paulo Brax confirmou que antes do Campeonato Brasileiro, de 80% a 90% do elenco do Vasco já estará formado, né? O Vasco ainda precisa contratar jogadores para compor o elenco. A gente vem falando aqui que o banco do Vasco ele é muito fraco.
Você vê as substituições do Vasco, ontem entrou o Vinícius, por exemplo, que não fez absolutamente nada no jogo. Se tivesse um jogador com maior capacidade ali no banco de reservas, ele teria jogado mais do que o Vinícius apresentou ontem. Tem muitos jogadores fracos no banco do Vasco e também no time titular, como por exemplo Zé Gabriel. Também não temos confiança total no Robson Bambu. O Nenê, apesar de ter feito gols aí nos 2 últimos jogos do Vasco, ainda não é um jogador unânime dentro do Vasco, né? Pelo contrário, o torcedor quer ver a saída do Nenê. Grande maioria dos torcedores querem ver a saída do Nenê porque ele não está rendendo dentro de campo, mesmo fazendo gols. Você não vê a participação efetiva no Nenê, você não vê criação no pé do Nenê mais, né, cara? Antigamente a gente via muito isso, chamava o jogo para si mesmo. Hoje parece que ele se esconde e tenta jogar mais avançado ali como um centroavante realmente, né? O que eu estou percebendo do Nenê. Agora o Pedro Raul sai para puxar a defesa e o Nenê fica mais enfiado lá como centroavante. Tanto que o gol que ele fez ontem foi lá na banheiraça, né, cara? Foi um gol de centroavante, literalmente, né? E esse novo posicionamento do jogador aí com o Maurício Barbieri tira totalmente a criação do atleta. A gente não sabe se é por conta do desgaste físico do atleta, por conta da idade, ou se é por conta do posicionamento que pede o Maurício Barbieri. Mas precisa contratar esse camisa 10, a gente vai falar já já aí dos nomes que estão aí na mira do Vasco, tanto para ser 10 e também para a zaga. E claro, precisa de um ponta esquerda, porque ontem também o Eginaldo foi muito mal com a camisa do Vasco. E essa posição é extremamente carente. O Vasco tenta a contratação desse jogador desde o término da Série B, né? Quando começou a tentar buscar o Diego Valois, jogador colombiano que está no Tajeres, que não houve acordo com o atleta. Deixe nos comentários aí quem você gostaria de ver com a camisa do Vasco. 4 reforços deverão chegar aí para o time titular. Bom, e como a gente falou de reforços, né, cara? O Vasco e o River Plate estariam monitorando a situação do zagueiro colombiano Andrés Linas, jogador que está atualmente jogando no Millonarios da Colômbia. Dias atrás a gente trouxe essa informação aqui no canal, né? O interesse do Vasco no zagueiro de 25 anos. Porém, o Vasco ainda não fez uma proposta concreta para comprar o jogador. Atualmente, os 2 nomes que estão sendo especulados no Vasco aí para vir ser esse zagueiro que joga pelo lado direito é esse zagueiro colombiano e também o Manuel Capasso. Teve também a especulação do Rodrigo Moledo, mas que já foi descartado e não existe nenhuma possibilidade desse zagueiro do Internacional vir para o Vasco. Agora o Vasco tenta trazer um zagueiro estrangeiro. Muito possivelmente pode ser que um desses 2 zagueiros, tanto o Andrés Linas e o Manuel Capasso, seja companheiro aí do Léo Pelé na zaga do Vasco, né? O Manuel Capasso estava totalmente descartado pelo Vasco. Dias atrás teve informações que o Vasco retomou as negociações pelo zagueiro e até o momento a gente fica no aguardo, né? A demora é muito grande, né? A diretoria do Vasco não consegue finalizar essa negociação com o Manuel Capasso, que já foi especulado no Vasco há muito tempo, cara. E até hoje nada concreto, né? Nada do Vasco contratar o jogador em definitivo e surge esse nome também do zagueiro colombiano, André Linas. Minha opinião, o zagueiro colombiano seria mais interessante. Já é um zagueiro de seleção, é um zagueiro que tem mercado, chama a atenção no futebol europeu, muito promissor, apesar de ter 25 anos, já não é uma idade tão baixa, mas é um jogador que já tem experiência. Ele é capitão do Millonarios e também jogador de seleção. Na minha opinião, seria interessantíssimo contratar esse jogador. Deixe aí nos comentários qual dos 2 você gostaria de ver com a camisa do Vasco. Bom, pessoal, e outra novela que já está começando a se arrastar é o do meio-campista Papu Gomes, né? De acordo com a imprensa espanhola, o Vasco teria entrado já num acordo com o Sevilla para contratar o meia argentino. Porém, ontem na transmissão da Rede Bandeirantes, o Paulo Brax foi perguntado pela jornalista da Band, né, e negou qualquer tipo de negociação com o Papu Gomes. Obviamente ele não vai confirmar isso em rede nacional, né? Caso o Vasco realmente esteja negociando com o Papu Gomes, deve estar no estágio talvez inicial ou no estágio de conclusão, porque não tem como a gente aqui cravar o que está realmente acontecendo. As informações que a gente vem recebendo aí lá da imprensa espanhola é de que o acordo foi firmado aí, que o Vasco irá pagar 1.250.000 euros para contratar o jogador, mais 500 mil euros em variáveis. Esse seria o acordo que o Vasco teria já fechado com o Sevilla e também com o Papu Gomes para contratar o jogador. Atualmente, vários jornalistas aqui do Brasil confirmam que o Vasco negociou sim com o Papu Gomes, mas que não houve avanço. E outros confirmam, como o jornalista Bruno Marinho do Globo, que o Vasco teria tido o sinal verde aí do Sevilla para negociar com o jogador, porém esbarrou no alto salário do atleta. A gente não sabe em quem acreditar, ainda não temos uma informação confiável, né, que todos confirmam a mesma coisa, e isso até agora não aconteceu, e vamos ficar no aguardo se o Vasco vai fechar ou não com o Papu Gomes. Deixe aí nos comentários aí o que você acha, se você acredita na imprensa espanhola ou na imprensa brasileira, e como eu disse, lá na Espanha, os caras confirmam aí o acordo do Vasco com o jogador.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço. Saudação vai escanear a todos. E é nóis.